Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Construção em Alta. Sou Giovanna Fachinelli, designer de interiores, e ao meu lado William Pilati, empreendedor multissetorial. É um prazer imenso estar com vocês diretamente de um dos eventos mais aguardados do setor, o Salão de Gramado, referência em móveis, design e inovação no Brasil. Estamos cercados por grandes marcas, profissionais renomados e muitas novidades do mercado. Você que está nos ouvindo e assistindo, já aproveita para seguir os nossos perfis e acompanhar toda a cobertura direto do evento. @podcast Construção em Alta, @William Pilate, @Giovanna Fachinelli e também o perfil oficial do evento, Salão de Gramado Oficial. Um agradecimento super especial aos nossos apoiadores que fazem esse projeto acontecer com tanta qualidade. Meridiano Móveis, Espaço Decor, Madelustre e Serra Gaúcha Estofados. Fiquem ligados que vamos trazer entrevistas incríveis, insights do mercado, lançamentos, tendências e muitas ideias para quem vive e ama o mundo da construção, da arquitetura e do design. Nossos convidados de hoje, Márcio e Flávio, da XPO Feiras e Eventos. Sejam bem-vindos. Para a gente Obrigado. começar, Márcio, acho que tu tá há mais tempo ali na organização do Salão de Gramado. Então vamos contar um pouquinho, acho que desde o início ali, né, para o pessoal entender, e aí depois a transição, então, quando o Flávio compra a feira aí. Tá certo, então. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. E eu entrei em 2000 e final de 2015, a gente iniciou uma negociação. Eu estava fazendo uma transição de carreira, eu venho da área moveleira, trabalhei 7 anos na Todeskine como gestor de mercado, trabalhei mais 2 anos na SCA, Indústria de Móveis também, de Bento Gonçalves, e depois fui para Delano. Fiquei mais 2 anos na Delano como gerente comercial do sul do país. E aí decidi fazer uma transição, não queria mais trabalhar com na verdade, muita viagem, né, então eu tinha me tornado pai e eu quis sair um pouco dessa área. E para que o povo que está nos assistindo entenda, né, do Salão de Gramado, que é a tua pergunta, né, o Salão de Gramado ele iniciou no ano 2000, né, na verdade não se chamava Salão de Gramado, se chamava Salão do Móvel Brasil, e quem iniciou essa feira foi o André Tissot, dono da Sierra Móveis, né. Em 2012, final de 2011 para 2012, um grupo de 6 empresários aqui de Gramado, com dificuldade de entrar numa determinada feira de São Paulo, que começa com A, termina com D, como diz um amigo meu, né, a gente não fala o nome, mas e eles não conseguiam entrar na feira. A feira era muito restrita, algumas empresas e tudo mais, e eles decidiram recriar a feira de Gramado, né, então se chamou Salão de Gramado, certo? E a feira ela veio numa crescente nas primeiras 3 edições, né, veio muito bem nas primeiras 3 edições, na quarta edição ela deu uma recuada, por conta de estratégia mesmo ou talvez percepção de mercado do próprio mercado de São Paulo, enfim, as empresas fizeram uma fuga para a feira de São Paulo, e o salão deu uma encolhida. E aí essa pessoa que trabalhava no comercial, ela acabou saindo da empresa e eu fui contratado por esses 6 empresários. Entendi. E entrei assim, cara, muito próximo do evento, né, eu tinha 6 meses para mudar todo um cenário da feira, porque ela estava com 60 empresas, se eu não me engano, confirmadas ou 40, não lembro o número corretamente. E nesse tempo a gente recuou umas empresas que estavam no pavilhão 2, todas elas para o pavilhão 1, e conseguimos fechar o pavilhão 1 inteiro com 70 empresas, se eu não me engano, naquele ano de 2016. E aí para o ano seguinte a gente fez estratégias diferentes, né, de trazer novas empresas, passei a visitar feiras que até então não era visitado, né, para se apresentar, pra apresentar o salão de Gramado, dar proposta. E de lá para cá, a gente vem então trabalhando para fazer a feira crescer, né, a feira se consolidar no mercado e ela tem conseguido esse objetivo, né. Eu acho que hoje o salão de Gramado tem uma representatividade boa no mercado aí, né, que as indústrias querem participar. Isso é muito bom para nós. Nós estamos com quantas empresas hoje expondo? Hoje nós estamos com 132 empresas expondo no salão. É o recorde de expositores do Salão de Gramado. Sim, os Em 2 salões estão fechados. em 2015 a gente teve 115 empresas. Em termos de metragem vendida, 2015 foi maior. Foram 12.000 metros, né. Hoje a gente está com 10.200 metros vendidos. E a gente entrevistou alguns, né, mas tem empresas de todo o país expondo, né.
Essa é a procura mesmo? Esse é o objetivo? É trazer empresas de todo o país para estarem presentes aqui no salão? É, isso está muito ligado, William, com a estratégia comercial de cada indústria, né. Então o que que a gente percebe, tá, a indústria aqui do Rio Grande do Sul já tem um mercado consolidado aqui no sul, mas muita indústria do interior de São Paulo para cima, esses caras eles querem ganhar mercado no Rio Grande do Sul. Então a melhor forma de eles conseguir entrar no mercado, né, mais a maneira mais rápida é estando no evento com a gente. Por quê? Porque a gente tem 50% dos nossos visitantes são da região sul. Uhum. Então isso dá para eles essa condição de ganhar mercado, de se tornar conhecido, ter visibilidade, entendeu? Então acho que passa por isso muito essa. E hoje o visitante do salão de Gramado, ele é o lojista e ele é o especificador. Então, o que a gente no início era mais a questão do lojista mesmo, né, trazer o lojista, né, tanto que a gente, teve uma briga até um pouco tempo atrás, que o expositor ele não gostava de atender o arquiteto, né, porque tem arquitetos que chegam querendo comprar direto da indústria. E não é a intenção dele vender direto para consumidor final, né, sendo que o arquiteto não é uma empresa, né, que compra e vende Varejo. móveis, Uhum. né, e decorações. Ele é um especificador somente, né. E tem muito arquiteto que queria atravessar, então eles não gostavam disso. Mas com o tempo eles foram mudando essa percepção, porque o arquiteto ele é um especificador, ele lá na ponta, ele vai especificar essa marca. Claro. Então o relacionamento com ele tem que ser criado, né. E é basicamente isso, né, então hoje ele está entendendo esse movimento e por isso a gente está chamando muito o arquiteto, o designer, o decorador, né. Legal. Flávio, conta um pouquinho pra gente a tua história e por que foi interessante pra te comprar o salão de Gramado? Não sei se foi isso, enfim, mas Boa tarde a boa todos, tarde. né. Bom, a minha história, de forma resumida, eu sou paulista, né. Fiquei anos de uma empresa que fornecia para montagens de feiras. Fui convidado por um cliente em 2007, me sediei em Santa Catarina, né, constituí a Totale Feiras e Eventos, que é uma montadora de stands. Eu era um fornecedor da infraestrutura e de alguns itens para o salão em 2018 e 19. Tivemos a infelicidade de estar convivendo com o Covid no ramo de eventos, foi um período muito catastrófico, né. E o Márcio numa boa relação com a gente, em gestão e procurando alternativas, a gestão anterior pensava em não realizar mais ou comercializar o salão, a gente passou um período em transição de negócios e para mim foi um novo desafio, um mercado diferente, né, um mercado dinâmico, o contexto designer, ele ao mesmo tempo que ele é tangível, ele é abstrato, trabalha muito a imaginação, né, a construção da identidade, o decorador, né, muito da imagem. E eu sou movido a novos querosene, né, a gente precisa estar com adrenalina para isso, né, a mesmo sabendo que às vezes você tem que ter a humildade de saber que você não é um especialista naquele ramo. E aí eu tive a brilhante ideia de convidar o Márcio, que já estava gerindo essas tratativas, numa parceria mais aprofundada, num conjunto de estar mais próximo do salão, vamos dizer com muito mais autonomia, muito mais vontade, né, para a gente realmente fazer, a transição para um objetivo melhor, o salão, né. Uhum. E aí começou a nossa corrida contra o tempo e contra as diversidades de mercado. Então em 2022 a gente conseguiu tirar o salão do papel, numa transição, onde já tinha muitas coisas encaminhadas. Fizemos um bom trabalho para 2023, né, em marketing, em prospecções, em agência. Foi criado, ações com os expositores, foi criado, ideias de trabalhos no ano de 23, de 22 para 23. Construímos em conjunto com uma ideia brilhante dele, do Márcio e de uma outra parceira nossa, sobre o prêmio do designer, né. Eu comprei a ideia, achei que isso traria corpo para a feira, traria
eh, o refinamento que a gente procura, né, Uhum. afinar a feira para o objetivo dela, né, móveis de médio e alto padrão, né, com desde decoração até os enfim, na transição pra 24 a gente teve a infelicidade da chuva no Rio Grande do Sul, o salão ficou de uma forma muito prejudicado em não conseguir realizar o seu evento, murchamos bastante e trabalhamos para estar aqui em 2025, né. Estou muito contente, a feira está com um nível bem elevado, os expositores, estão com vontade de expor produtos bons, de qualidade, mesmo sabendo que muitas das situações de resultado não depende só do nosso esforço como promotores. Eh, a economia tem que estar em ascendência, a construção tem que estar em crescente e assim por diante. A gente tem uma trajetória muito longa ainda para desdobrar paradigmas, né, construído diariamente, às vezes em flores e às vezes em espinho, mas a gente tem um foco só, um objetivo só. E eu acho que vem um mercado muito desafiador pela frente, mas que a gente tem hoje noção e ideias da onde nós queremos chegar. Essa transição tua de montar, feiras para ser um gestor de uma feira, um proprietário de uma feira, eh, quais foram os principais pontos que você sofreu e quais pontos que você já vê assim: "Bom, isso é algo que eu surfo tranquilamente", né? As maiores dificuldades que tu teve. Bom, hoje eu acho que a maior dificuldade de um gestor quando ele tem mais de uma atividade chama-se tempo, né. E felizmente eu tenho plena confiança no trabalho do Márcio, confesso que eu não consigo me dedicar mas deveria, vou tentar me policiar isso, vou tentar melhorar isso, porque quem tá dentro do jogo não enxerga a estratégia de quem vê de fora, Hum. né, e muitas vezes você tá no hábito, tá na rotina, e você não consegue cortar, quebrar aquele paradigma. Por isso que eu digo que às vezes a parte do espinho, onde a gente senta e eu tento olhar a dinâmica dele que tá correta, mas talvez a ação poderia ter sido diferente, né. E a gente vai trabalhar isso, né, vai melhorar isso, né, no aspecto tanto para o desenvolvimento da feira no contexto econômico, como para a gente também evoluir quanto organizador. Nós também temos a aresta todas as feiras a gente aceita a crítica construtiva, né. Uhum. Mas o desafio maior não foi vender o concreto e nem o abstrato, porque você vender o chão com a promessa de dar negócios, o paradigma é que você constrói uma feira com ajuda mútua, não é a gente trabalha em cima de trazer o comprador, a gente trabalha em cima de fazer um bom plano de mídia, de marketing, e estamos trabalhando também em cima do nosso expositor para ele se ajudar e nos ajudar a se preparar para a feira, né. Uhum. Então nós temos alguns planos para 2026 que dentro do contexto que você me perguntou, a minha dificuldade, ao mesmo tempo tem a facilidade, né, que seria a distância, mas a minha dificuldade ainda maior é o tempo de estar mais presente lá, porque a minha outra atividade, ela também me suga muito a necessidade física, porque lá eu mexo com o tangível, e o tangível mal gerido ele é desperdício. Sim. Ali talvez eu possa ser que eu não consiga alcançar o negócio. E lá se eu não tiver presente ou se eu não tiver envolvido ainda pelo nível de qualificação que eu tenho dos meus colaboradores, se torna prejuízo já direto. Continua como montadora de Continuo, né, acho que hoje, estando como XPO, eu agradeço muito que exista a Totale, porque a Totale tem sido uma parceira para a gente poder fazer algo nobre, né, uma recepção como essa. Financeiramente, para a XPO sozinha, se eu não tivesse nas 2 pontas, para ela se tornaria muito pesado, talvez nem realizável. O que a gente fala com alguns expositores que estão aqui, né, e alguns deles levantaram algum ponto do tipo, estar na feira não significa que o negócio aconteça agora, o jogo tem que acontecer após a feira, né, porque aqui a gente vai levantar o negócio, vai levantar a lebre, vai levantar um cliente novo,
Mas se a pessoa disser assim: "Ah não, agora eu vou esperar o cliente me chamar", não vai acontecer independente da feira ser em Gramado, ser em São Paulo, ser na Itália, né. Ela depende de ter o pós-feira, a prospecção, o negócio, a conversa, porque é lá que vai ser o negócio. Eles têm que fazer um bom trabalho daqui pra frente, né. Exato, então Exatamente. não é a feira em si ou não claro, daqui a pouco eu não sei como as pessoas veem, né, mas muitos que passaram por aqui não veem como sendo só o que acontecer aqui, e aqui ser o pontapé inicial para o que aconteça depois. O Inés, vamos dizer assim, a minha posição é a mesma identidade do Márcio, né. Digamos que quando a gente recebe um feedback do nosso expositor: "Cara, a feira foi boa", eu não quero saber se ele vendeu muito, se ele vendeu pouco. Quero saber se ele prospectou bons negócios. Sim. Exato, E o Márcio há um determinado tempo atrás, conta a história, e eu acho que eu presenciei esse expositor, que ele esteve num período que não era da minha gestão, ele expôs e teve suas grandes dificuldades para expor financeiramente, enfim. Mas tempo depois, uma visita da feira entrou em contato e mudou a vida dele nos pedidos que ocorreram. Mas, sempre há a pergunta da crítica construtiva, né, a tua empresa está preparada para pós-feira perguntar como o cliente chegou até ela? exato. Que ali vem o resultado, né. Aham. Isso. O network que você torna aqui tem que ter o trabalho pós-feira. Eh o contato que tu tem e recebe na tua empresa pós a feira tem que ter um filtro para saber qual o viés que veio, por uma mídia, por uma rede social, por uma indicação ou por uma visitação. E isso eu acredito que, eh, muitos de nós precisamos melhorar em tecnologias, melhorar em aspectos de informação para dentro da empresa, até para poder dar um feedback para nós, como organizadores, se realmente isso tem acontecido de mercado, porque hoje nós temos várias, caminhos que chegam até o teu produto. Um posicionamento na rede social, você divulga muito teu produto, né, mesmo sabendo que o nosso produto em feira, ele mais agrada em contato, a pessoa sentir, porque é um móvel, ver, do que propriamente em foto, né. Claro, Sim. claro. Como é que vocês fazem a seleção, das empresas que vão estar expondo? Bom, é assim, ó, o tato maior, o conhecimento técnico é uma aquisição do Márcio, né. O que eu criei por regras já por ter organizado outros negócios, é a quantidade do item, né, em relação à decoração. Mas nós não conseguimos hoje dizer que 20 empresas não pode expor mesa. Não, é móveis de alto padrão, cada um tem um desenho, e cada desenho tem um gosto. Ele tem que agradar ao teu cliente, né. Mas tem produtos que no meu conceito como gestor do negócio, é que seja limitado para que a gente não tenha repetitividade, principalmente na área de decoração, mas o refinamento do alto padrão, médio e alto padrão, hoje eu agradeço muito ao Márcio que veio ao longo dos anos, como a história dele, aprimorando. Eu venho atrás há alguns anos luz, mas entendendo muito bem o que é médio e alto padrão. Sim. E aí esse é o nivelamento que vocês expõem para manter o padrão da feira. Exatamente, é. Na verdade, eu comecei a conhecer mais o móvel de alto padrão pela minha experiência, né, Claro, e expertise vem da indústria que eu conheci as lojas e tudo mais, né. E também, através da própria curadoria, né, depois desses últimos 2 anos aí, né, com a Marta, né, que ela vem nos auxiliando na questão do prêmio, a gente conversa bastante, faz reuniões, né. Então acho que passa um pouco por isso, né, porque a gente percebe que esse movimento do design autoral, né, a gente pode notar até nessa edição da feira, né, porque o nosso prêmio ele tem praticamente 2 anos, né, 2 para 3 anos, né, porque a gente não fez ano passado, mas é a segunda edição, e a gente percebeu esse movimento, né, e esse incentivo que a gente dá para a indústria participar do prêmio refletiu na nossa feira. Né, então acho que o designer, querendo também lançar uma peça de alto padrão, procurou um parceiro para lançar, né, trouxe para cá, né, a gente vê indústrias que estavam aqui que não trabalhavam muito o design autoral e que após o nosso prêmio começaram a buscar outros prêmios para participar, trazer designer para dentro da indústria, discutir produto, discutir lançamento. Então acho que tudo isso
também nos impulsiona a mexer com isso, né, E como é que tá o planejamento do próximo ano? Quais Eu as vi que já tem até novidades? data, né? Já tem Sim, as temos a datas, já data, tem 15 a 18 de junho de 26, né. Aí ontem até o pessoal brincando, quem sabe a gente muda a data da feira, porque o período é sempre chuvoso, né. E a chuva um pouco atrapalha, né, ainda mais porque a gente tem pesadelos, né, com o ano passado, né, É. fica todo mundo com muito receio, né, porque, né, foi A gente um estava falando que trauma muito grande é para o povo meio gaúcho, mais né. trauma do que realmente chuva, né? Exato, Começa é a o chover e trauma, já fica com então, assim, o planejamento segue, a gente está hoje mesmo andando pelos corredores, a gente já falou de renovação de contrato, o pessoal querendo ampliar espaço, dando ideias, sugerindo novas posições de estandes para o pavilhão, novas posições para maior circulação do público. Então, assim, o nosso expositor é legal porque ele tem essa liberdade com a gente, né? Ele chega para nós e sugere, né? Umas a gente acata, outras a gente discute, né, Flávio? A gente não é engessado ao ponto de dizer, não, nós trabalhamos assim e assim permanecemos. Então, acho que a gente tem essa troca muito boa com ele, né? E a nossa ideia para o ano que vem, obviamente, é manter o que a gente já tem, conquistou até agora, né? Melhorar a qualidade ainda mais do nosso expositor. Por que o salão de gramado é importante pra você? Olha, primeiro que para mim é muito prazeroso fazer o salão de gramado, sabe? Eu comecei lá atrás, trabalhando como quando eu fui convidado para fazer a gestão da feira. Eu falei, mas como é que eu vou vender feira, né? Sei lá, não conhecia muito bem, né? Vendia móvel, né? Uma coisa que tu tem, né? Como diz o Flávio, é tangível, né? Tu pega o móvel ali, né? É uma peça, 3 cadeiras, enfim. E feira é uma coisa assim, tu vai vender um espaço, né? Então eu demorei a perceber um pouco isso, mas com o tempo eu fui gostando muito da ideia. O que tu vender uma planta, né? Tu vende lá 100 metros para um, 100 para outro, 50 para outro e vai montando esse quebra-cabeça. E no final, quando tu vê subindo tudo isso aqui, desde a montagem do zero até a inauguração da feira, é muito prazeroso, sabe? Porque te dá uma satisfação muito boa de tu ver o teu trabalho ali realizado, entendeu? E, claro, depois vem outra etapa, que é o recebimento dos lojistas, mas tudo isso é muito legal, sabe? Então, e com o tempo eu fui fazendo essa troca, né? Conhecendo novas pessoas, indicando outras, né? Pelo relacionamento que a gente construiu ao longo desse tempo. E com o tempo a gente vai, né, o segmento que a gente não consegue, mas é como aquela cachaça, né, a gente toma e não larga mais, né. Tomo um dia, não vou mais tomar, É, no dia tô e no tomando outro dia tá muito bom. tomando, isso aí. Pra você, Flávio. Ah, vamos dizer que assim, né? Como eu te comentei, eu tinha já uma montadora, né? A gente entrar pro salão de gramado. Quando eu recebi esse convite do Márcio para desafiar a mim mesmo sobre superar algo, até eu deveria elevar meu nível de sensatez mais delicado, né? Sempre fui muito mais robusto, porque a montadora ela constrói algo tangível e vende peça pronta, né? E aí, ao mesmo tempo, eu falei, bom, se é para mim me desafiar, então que seja agora, né? E isso transformou a minha percepção no mundo de acabamento, transformou a minha percepção no mundo de um móvel delicado, minha percepção no abstrato da criação do designer, a essência de começar a olhar algo, como eu disse, que não é tangível, é sonhador, o porquê daquilo, né? Se tornou algo muito mais sensível para mim. Eu despertei algo em mim ao longo desses anos convivendo com esse expositor, com esse mundo que para mim era um mundo obscuro, eu não tinha contato com nenhum nesse envolvimento, né, nesse, nível de sensatez, assim, nível de suavidade. E tá legal, sabe, cada dia eu supero algo que a gente sai de um patamar, não digo robusto, mas digo um patamar mais rudimentar, um patamar mais acentuado, mais leve, mais por que que o sofá faz um S?
A gente tá Sim. acostumado com quadrado, né? E tu até na montagem de uma feira, tu vem, monta os espaços e tu nem sabe quem vai estar usando o teu espaço daqui a pouco, né? O espaço que tu montou. E assim, não, tu faz desde a montagem até ver o pessoal ali usando. Mas te respondendo, hoje eu pego um cliente que realmente ele vem com uma essência para a feira, a gente consegue se sensibilizar na essência. Ele não quer fazer um quadrado, ele quer demonstrar que um dado é quadrado. Uhum. E aí você, pô, agora tem um motivo por que ele quer fazer quadrado. Ele quer fazer uma ideia do dado, uma ideia da colmeia abelha. Bom, a Total foi premiada essa semana na Expo Super com um stand que não foi desenhado pela gente, mas foi construído por nós. E ela tinha o motivo dela fazer as colmeias na parede e uma empresa de produto de limpeza. Então, você começa a se sensibilizar com a essência da construção da identidade. Isso me libertou. Na verdade, essa troca de enxergar os 2 lados melhora nos 2 lados, né. Tem Muito, a muito. solução para o lado de lá e muitas coisas não acontecem para resolver o lado de Trazendo cá. a nossa realidade é o móvel. Por que do móvel daquele jeito? Por que abaulado? Por que redondo? Tem uma desenvoltura. O prêmio em si, a gente olha peças que você não vê na rotina do teu dia a dia, né? Você não vê o porquê dela ter aquela funcionalidade. Mas ele despertou uma essência no criador da identidade, que teve uma fábrica que comprou a ideia para produzir a peça, e ela tá ali premiada. Sim, sim. E qual a importância ou por que o expositor deve participar do salão de gramados? Agora vende teu peixe. Agora é a hora Então, do pitch. tá. Não, na verdade, assim, cara, é aquilo que nós estava falando antes, né? Eu acho que o expositor, eu sempre brinco com as indústrias aqui do Rio Grande do Sul, né? Como se diz que o povo do Rio Grande do Sul é bairrista, né? Tem que Aham. prestigiar o Salão de Gramado, né? Indústrias aqui, nós temos excelentes indústrias em toda a Serra Gaúcha, né? Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Flores da Cunha, Antônio Prado, enfim, por aí vai, né? Citando as mais expressivas, assim, né? Temos indústrias boas também em Vacaria. Tive contato recente com uma empresa que quer participar no que vem. Enfim, eu acho que o povo do Rio Grande do Sul, todo o Sul, né? Deveria prestigiar o salão, né? Claro que a gente está vendendo o nosso peixe, né? Uhum. Mas eu acho que isso dá visibilidade para elas como indústrias que estão se posicionando ou se reposicionando, né, no mercado que a gente está querendo mirar, né? Eu sempre brincava lá quando eu iniciei, né? Tu tem que mirar nas estrelas, né? Não tem um ditado que a gente fala assim, né? Porque eu sempre olhava assim como referência a Feira de Milão, né? Embora eu não conheça, o Flávio ainda não conheça a Feira de Milão, nós pretendemos visitar Milão para conhecer, ter ideias, né? Trazer um conceito diferente. A gente quer tornar o Salão de Gramado uma feira de alto padrão, alto high-end mesmo, né? Uhum. Mas, claro, a gente está num caminho que nem hoje, talvez, as feiras do Brasil, de São Paulo, ainda conseguiram, né? Já tiveram um status muito maior de feira de altíssimo padrão, né? Mas tem indústrias hoje que, por conta de estratégia de mercado, não participam mais de feira, né? Uhum. Tem empresas de estofados de altíssimo padrão que estavam em feiras de São Paulo e não estão mais, Uhum. né? Então, assim, a gente busca essa fatia de mercado das indústrias que hoje disputam o mercado de feiras para divulgar seu produto, atrair representantes, né? Trabalhar institucionalmente a marca e tal. Então, a gente busca também uma parcela desse mercado, né? E Gramado, né? Gramado te dá todo esse charme, né? Uhum. Hoje o prêmio Salão de Gramado de Design, ele tem essa enfim, a gente aposta muito nisso, que é trazer para o nosso lado esse conceito de alto padrão, né? Para o designer vir, ele não é uma premiação qualquer. A gente faz um mega evento no Palácio de Festivais, a gente traz 2 cerimonialistas, a gente traz luzes, a gente traz telão, apresentação, sabe? Como um evento quase que um red carpet, né? Como a gente vê em Los Angeles, né? Claro que, dadas as proporções, né? O Salão de Gramado quer atingir um nível muito bom. A gente sabe que esse caminho ainda é longo, mas queremos construir esse legado, né? Dar essa contribuição para o mercado moveleiro. Muito Maravilha. bem. E assim, encerramos mais um episódio especial do Eu gostaria de fazer um Pode comentário no falar. contexto da pergunta, sendo mais direto, né? Por que as empresas devem estar no salão de gramado? Eu acho que não é só o salão, né? Qualquer atividade comercial, eu sou um pouco mais enfático nisso.
eu acho que tudo da vida da gente, ela tem uma transição, né. Tudo começo, meio e fim. Mas dentro dessa trajetória, seja ela curta ou longa, o mundo de hoje ele é tão dinâmico e tão rápido de informações, que eu acredito numa frase muito simples: "Quem não é visto não é lembrado", né. Então, por mais que a gente entenda que o cara tá com um estoque, com a produção já tomada por 5, 6 meses, 2 meses, por mais que talvez a empresa não, por estratégia de mercado, vai de contra o que o Márcio falou talvez, não participe mais de feira, mas a transição ela pode ser que tenha uma retração ou não. Então eu acredito que grandes empresas deveriam estar com a gente sim, não precisava estar expondo um produto especificamente, mas está fazendo aqui o seu trabalho caloroso de dizer: "Cara, que bom te ver, você veio a Gramado, tô aqui, toma um frisante comigo, como é que tá a tua loja, quem tá fazendo tua vitrine, quem são os arquitetos que estão vendendo teu produto, te indico tal pessoa, conhece esse aqui que tá passando também, é um vizinho teu da cidade vizinha que pode", o network deveria continuar. Vamos dizer que isso seria quase mais institucional do que propriamente comercial. Então eu sinto falta dessa desenvoltura do empresário brasileiro, porque ele só está preocupado radicalmente no pedido. E Uhum. ele não precisava estar aqui radicalmente para um pedido, ele podia estar aqui num contexto de longevidade, de construção, de aquecimento humano, que a gente tem perdido ao longo desses anos devido às redes sociais, para dar continuidade aos negócios que se perpetuam um pelo outro. Uhum. Muito bem. Maravilha. E assim encerramos mais um episódio especial do podcast Construção em Alta, diretamente do Salão de Gramado. Lembrando os nossos apoiadores que fazem esse projeto acontecer: Meridiano Móveis, Espaço Decor, Madelustre e Serra Gaúcha Estofados. Márcio, quem quiser expor aí no Salão de Gramado, qual que são os contatos? Então, hoje nós temos uma equipe comercial, né, não é mais só o Márcio que vende, né, embora ainda venda, tá. Eu tenho hoje o João, que faz parte da nossa equipe, né, que ele é o comercial, e temos o Juarez também, né. Então, assim, pode entrar em contato comigo que eu faço a distribuição, né, para eles. Então, pode falar. Não sei, posso dar o telefone, é Claro, isso? Tem claro. telefone ou Telefone, é Não? do WhatsApp. Insta Ok. também? Então, o nosso Instagram hoje, até fazendo uma correção, porque eu não sei se talvez tu esteja com o nome do nosso Instagram errado, é Salão de Gramado. Tu falou Ah, Salão de Gramado Oficial. oficial. Não, mas Ah. é Salão de Gramado, @Salão de Gramado. Nosso Instagram, o nosso site é salãodegramado.com.br e o meu telefone é 48, código de área, porque nosso escritório agora é Tubarão, Santa Catarina, 99159 4913, tá. E o e-mail para contatos com a gente é comercial@xpofeiras.com.br. Maravilha. Só Lem antes de encerrar, nós queremos agradecer a parceria, né, vocês nos auxiliarem, nos permitirem fazer esse trabalho aqui com os expositores, com os visitantes, e também o tempo de vocês para falar conosco. Eu agradeço também, até uma novidade para o público que está nos assistindo. A gente não tinha trazido até então um podcast, né? Agora o podcast acho que está bastante em alta, né? A gente vê vários recortes Acontecendo. de podcast hoje na internet, né? Uhum. E não tinha como não ter uma pontinha do podcast no salão, né? Já que a gente aposta na novidade sempre, então foi uma ótima ideia a gente ter trazido vocês e iniciar uma parceria de sucesso. Legal, Maravilha. obrigada. Lembrando, siga o @podcast Construção em Alta, o Salão de Gramado e também os nossos perfis pessoais, William Pilate e Giovanna Fachinelli, para acompanhar os bastidores e todas as entrevistas desse evento incrível. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio do Construção em Alta. Obrigada. Muito A obrigado. gente que agradece.